Olá, alunos do primeiro ano sejam bem-vindos ao segundo semestre, início do terceiro período. Estamos aqui novamente para darmos continuidade aos nossos estudos. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar o conteúdo da disciplina de redação, conteúdo do livro didático de vocês, capítulo 23, da parte de produção textual, a interlocução e o contexto. Vamos lá. Todos os textos, orais ou escritos, são produzidos levando em consideração o leitor, ouvinte a quem se dirigem. É uma informação básica, mas extremamente importante, principalmente para vocês enquanto alunos, que nós precisamos compreender que todos os textos, sejam eles orais ou escritos, eles devem ser produzidos tendo em conta que alguém irá ler esse texto ou alguém irá ouvir esse texto. Então, quando nós produzimos um texto, seja ele oral ou escrito, nós devemos sim se preocupar com quem irá receber esse texto, quem irá ler esse texto, quem irá ouvir esse texto. Então, é interessante que, quando nós pensarmos na produção de textos, nós pensemos nessa perspectiva. Eu trouxe aqui uma abordagem para vocês entenderem melhor. Quando a gente fala em texto, remete muito à leitura, texto escrito. Porém, existem textos orais. Então, o texto oral é o mesmo que o texto falado, texto transmitido através da fala. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos para que a gente possa entender. Uma entrevista de emprego é um texto oral, juramentos, sermão, piada, filme, telenovela, debate de opinião, etc. Então, aqueles textos que são produzidos para serem falados ou estão em um ambiente, um contexto de fala, eles também são textos, eles precisam ser encarados como texto. Aí eu trago aí, por exemplo, a piada. A piada ela pode tanto ser um texto escrito como um texto oral, mas basicamente ele é um texto para ser falado, produzido para ser falado. Por isso que ele se encaixa em texto oral. E o texto escrito? O texto escrito não é apenas a representação da língua falada, mas sim um sistema mais disciplinado e rígido, uma vez que não conta com o jogo fisionômico, as mímicas e o tom de voz do falante. Então, nós temos aí a definição de texto escrito, que ele diz que não é apenas a representação da fala. Nós falamos de modo muito espontâneo. O texto escrito ele é planejado, é um texto que é pensado para depois ser transposto para o papel, por exemplo. Então, é um texto mais rigoroso, mais disciplinado. Você precisa obedecer às regras gramaticais, você precisa estruturar bem, você precisa selecionar o que é que você vai abordar nesse texto. Eu trouxe aí os exemplos de gêneros textuais que se encaixam nos gêneros de texto escrito. O conto, o e-mail, o manual de instruções, o poema, o romance, as resenhas críticas, o artigo de opinião, entre outros. São textos escritos, que se encaixam na modalidade texto escrito, certo? Vamos lá para os leitores dos textos. A gente falou sobre a importância de quem lê o texto, de quando nós formos produzirmos, pensarmos em quem está recebendo esse texto, quem vai ler esse texto. Nós temos o seguinte: talvez você não tenha parado para pensar sobre isso, mas todo texto, oral ou escrito, dirige-se a um interlocutor, com características específicas. O termo interlocutor designa cada um dos participantes de um diálogo. Os interlocutores de um texto, portanto, são os leitores, ouvintes, em quem o autor pensa no momento de elaborá-lo. Olha que interessante, como ele coloca aí no início. Todo texto oral ou escrito, ele dirige-se a um interlocutor. O interlocutor é quem está recebendo seu texto, com quem você está conversando. Você que escreve o texto é o escritor. E você escreve para um leitor. Então, vocês estão nesse processo de interlocução, de diálogo um com o outro. Então, esse interlocutor, ele designa cada um dos participantes de um diálogo. Aquele que fala
e aquele que recebe, né, a mensagem, aquele que escreve e aquele que lê a mensagem. Então, ele coloca que os leitores ouvintes, né, ou ouvintes, em que o autor pensa no momento de elaborá-lo. Então, você escreve para alguém que vai ler seu texto, que é o interlocutor, ou você fala para alguém que vai lhe escutar, que também é o interlocutor. Aqui os leitores dos textos, né? Nos textos escritos, a participação dos leitores no diálogo com o autor é sempre indireta, pois ele escreve seus textos com base apenas na imagem que faz de seus interlocutores. Quando você escreve um texto, por exemplo, uma redação do Enem, você escreve para um corretor ou vários corretores. Você não sabe quem é o corretor, você imagina que ele tem um perfil, mas você não sabe especificamente quem é esse corretor. Mas você escreveu o seu texto com base apenas na imagem que faz de seus interlocutores. Então, quando eu solicito que você produza um texto para a disciplina de redação, você está escrevendo para mim, né? Para a minha pessoa enquanto professor, que irei corrigir seu texto. Então, é a pessoa que recebe seu texto, é o leitor do seu texto que interessa também. Em textos orais, pode-se também ter a participação explícita dos ouvintes, certo? Quando você se dirige a alguém, você pode ter imediatamente um retorno dela, quando você fala, né? Quando você usa um texto oral. Ou, às vezes, você não recebe essa resposta de forma imediata. Uma vez definidos os interlocutores de um texto, o autor deve levar em consideração as características específicas deles, ou seja, o perfil, de modo que garanta a eles a compreensão do que irá dizer. Então, se você produz um texto pensando no leitor do seu texto, você tem que levar em consideração o perfil de quem está lendo o seu texto. Quando você produz um texto que é pedido como um trabalho na disciplina de redação, você tem que pensar que o professor irá ler seu texto, que o professor precisa entender o que você colocou no papel, que o professor precisa conseguir entender a ideia que você expressou e você precisa usar recursos para que você faça entender, né? Enquanto produtor de texto. O interlocutor universal, né? Quem seria esse interlocutor universal? Dizemos que um texto se dirige a um interlocutor universal ou genérico quando não é possível identificar um perfil de leitor específico que justifique determinadas escolhas feitas no texto. Normalmente, textos jornalísticos de caráter mais geral dirigem-se a interlocutores universais. Quando não se tem um leitor específico, né, nós temos o que é chamado de interlocutor universal ou genérico. Quando você escreve um texto, mas você não sabe especificamente quem vai ler seu texto. É uma leitura para todo mundo, né? No caso, ele cita aí alguns textos, né, que circulam no meio jornalístico, que qualquer pessoa poderá ler aquele texto. Então, a gente diz que o texto foi escrito para um interlocutor universal ou genérico. Textos criados para interlocutores específicos, né? Alguns gêneros textuais têm a sua concepção inteiramente definida pelo perfil do interlocutor, a quem se dirigem. É o caso, por exemplo, dos textos publicitários. Como a finalidade desses textos é produzir um efeito específico em seus leitores, que é convencê-los a comprar um produto ou uma ideia, precisam ser concebidos de modo que explorem as características mais marcantes do público a que se dirige. Então, no caso aí do leitor específico, ele já vai restringir o público para quem aquele texto foi produzido. Um exemplo, os anúncios de automóvel, né? Tem um público específico para que aquele texto foi produzido, aquele anúncio foi produzido. Não é qualquer pessoa que se interessa por esse assunto. Então, a gente não pode dizer que é um interlocutor universal, porque ele foi feito para um público específico, aquelas pessoas que têm interesse por carros, por automóveis. Então, nesse caso aí, nós temos essa ideia de interlocutor específico. Texto e contexto. Além de se dirigir a interlocutores com perfil definido,
Todo texto faz referência a circunstâncias de natureza cultural, social, política que precisam ser conhecidas pelos leitores ouvintes para que o sentido do texto possa ser construído. Não sei se vocês já passaram por essa situação, mas com certeza é muito comum você às vezes ter acesso a um texto e você lê esse texto e quando você termina de ler o texto você não entende nada do que foi falado. Você não tem domínio daquele assunto, você não entende daquele assunto. Então, nessa situação, você não entendeu o contexto, né? Como é falado aqui, que é interessante compreender. Os textos eles não são escritos soltos, eles estão dentro de um contexto, dentro de uma situação, de uma natureza cultural, social ou política. E para que ele tenha sentido para você, você precisa ter conhecimento desses fatores, sejam culturais, sociais ou políticos. Isso é muito exigido, né, principalmente para os alunos que irão se submeter a uma prova como o Enem. Vocês precisam ter esse conhecimento de mundo, né, que a gente chama. Conhecimento de mundo é quando você consegue compreender vários assuntos de diversas áreas diferentes. Você consegue dominar. Por mais que seja uma tarefa difícil, né? Aí eu trouxe para vocês, né, esse exemplo. Para a compreensão do texto da capa da revista Veja, é necessário que o leitor recupere uma série de fatores extralinguísticos. Esses fatores constituem, portanto, o contexto. Contexto é o conjunto das circunstâncias sociais, políticas, históricas, etc. a que um texto se refere. Então, por exemplo, esse que eu trouxe para vocês, a capa da revista Veja. Se você pegar aí o assunto principal, né, o avanço das cotas, se você não tiver um conhecimento sobre o que são cotas e por que aparece essa imagem aí que faz referência a uma obra de arte, né, você não vai conseguir entender o assunto que vai ser tratado nessa matéria que está na capa da revista. Você precisa ativar vários conhecimentos. Conhecimentos de arte, para entender que essa imagem aí está fazendo alusão a uma obra de arte. Você precisa ter conhecimento político e social, para entender o que são cotas, por que se fala em cotas, que relação tem a obra de arte com esse texto escrito, o avanço das cotas, né? Então, você precisa ativar vários conhecimentos. Isso a gente chama de contexto. Né? Situar o que está sendo escrito, o que está sendo reproduzido a um contexto específico. E você precisa conhecer esse contexto. A identificação do contexto de um texto depende inteiramente do conhecimento de mundo dos leitores, que eu já falei para vocês. Se vocês tiverem conhecimento de mundo, vocês conseguem entender ou produzir textos de diversos gêneros, diversos temas, porque você tem uma bagagem de conhecimento grande, que é o conhecimento de mundo. Agora, quando você não tem essa bagagem de conhecimento, se torna difícil uma produção. E quando você tem dificuldade de produzir, você também tem dificuldade de se deixar entender. Se você escrever um texto e esse texto você não tem segurança no que você escreveu, você não tem domínio, quem vai ler seu texto também vai se sentir da mesma forma. Ele não vai conseguir entender o que é que você quis expressar, ele não vai conseguir entender a sua ideia, ele não vai conseguir entender o seu texto, o texto que você produziu em si. E às vezes esse texto não é nem um texto, porque ele não tem sentido muitas vezes. Então é necessário ter em conta, né, ter em mente essa série de fatores que são indispensáveis para a construção de um texto, né, produzir um texto e para entender um texto. São vários fatores que estão relacionados aí. A relação entre contexto e interlocução. Como o contexto de um texto é construído por fatores extralinguísticos, né, que estão fora do que está escrito, fora da língua escrita, sempre que produzimos um texto, precisamos decidir quais informações contextuais devem ser fornecidas
para que o sentido dele possa ser construído por seus interlocutores. Então, quando eu vou pensar nessa relação entre contexto e interlocução, eu preciso ter em mente que eu vou produzir um texto, eu preciso decidir quais informações contextuais devem ser fornecidas nesse texto para que eu possa me fazer entender. Por exemplo, se a proposta de um texto me pede para falar sobre o racismo, eu preciso selecionar que informações sobre o racismo eu vou abordar no meu texto, porque o que pode acontecer? Eu falar coisas demais, escrever demais e o leitor não conseguir entender o que eu quis expressar, ou eu simplesmente fugir do assunto, fugir do tema que eu estava me propondo a escrever. Então é interessante ter em mente também essas questões. Lembre-se, todas as vezes que for escrever um texto, pense primeiro nos leitores a quem você irá se dirigir. Você não escreve só para você escreve para um leitor, né, para um ouvinte, no caso do texto oral. Procure estabelecer uma imagem que defina para você o perfil desses leitores. Né? Quem são? São pessoas que possuem conhecimento sobre o assunto ou não possuem conhecimento sobre o assunto? Será que elas vão conseguir entender o que é que eu quis expressar no meu texto? Então, tem um perfil de leitor, né, para o seu texto. Decida quais os argumentos, as informações, os dados e os fatos capazes de atender melhor a finalidade do texto. Eu vou falar sobre um assunto, eu preciso escolher que argumentos eu vou defender, principalmente num texto dissertativo argumentativo, que informações eu posso usar no meu texto, se eu posso usar algum tipo de dado, né? Se isso vai ajudar o leitor a entender o que eu quis expressar no meu texto. Se ele vai atingir a finalidade, né? As observações tratadas sobre contexto e sobre os interlocutores têm por objetivo esclarecer que não é possível escrever bons textos sem controlar bem esses dois aspectos, presentes em qualquer situação de interlocução. O que é que ele colocou aí? Que o contexto, né, e os interlocutores, eles têm um papel importantíssimo no processo de produção textual. Por quê? Porque o contexto vai me ajudar a construir. Os conhecimentos de mundo vão me ajudar a construir um texto de qualidade. E os interlocutores é quem irá ter acesso àquele meu texto, quem irá escutar ou quem irá ler o meu texto. Então, são fatores que são essenciais, como ele coloca aí no texto, né? Em qualquer situação de interlocução, de diálogo. Porque o texto também é um diálogo. Você está conversando com alguém. Essa conversa, ela pode ser oral, falada, ou ela pode ser escrita, né? Então, você precisa fazer entender. Então, entender esse processo que nós estamos trabalhando de interlocução e contexto é para que vocês se atentem, quando forem produzir textos, principalmente escritos, que existem fatores que são fundamentais para que esse texto possa ser construído da melhor forma possível. Para finalizar, para o melhor entendimento sobre o assunto trabalhado na aula, eu sugiro a vocês que vocês leiam o conteúdo do capítulo 23 do livro Didáticos de Português, né? A partir da página 233, certo? Vocês vão ter esse conteúdo. E eu vou encaminhar uma atividade para vocês, não nessa semana, só na próxima semana, que é referente ao texto que aparece nesse capítulo, que é Eu Tenho um Sonho. Então eu vou encaminhar somente na próxima semana essa atividade, que vai ser proposta no formulário, tá certo? Inicialmente, a ideia é que vocês entendam esse processo de interlocução e o contexto, que são essenciais na produção do texto oral e do texto escrito, tá certo? Eu agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês no grupo de WhatsApp da turma, ou me chamem no PV. Sintam-se à vontade. E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês sempre. Abraço.